Ô, João, bom dia a todo mundo, prazer ver aqui uma série de amigos e pessoas aqui que participaram desse processo todo aqui com o Pinguela e o movimento docente também, da nossa Armando está aí, né, desde o começo presente, o Wander, que trabalhou lá no seu primeiro emprego foi com o Pinguela, né, possivelmente. É, o seu primeiro chefe. Pois é, então tem muita gente que tem histórias aqui e eu vou mencionar alguns aspectos, eu tinha até algumas imagens, mas não vou botar não, depois eu passo para o Luiz Eduardo para colocar lá no site, porque tem muita imagem, a gente fica contando a história de cada um tem uma história, como aquele cartaz lá que eu enfio, a Eliane Falcão não está aqui hoje, mas o Enfio desenhou no bar aquele cartaz lá para Andes naquele momento, né? Então foi... tem muita história, mas eu vou me fixar um pouco mais na questão dos aspectos que eu acho mais importantes para chamar a atenção nessa... de certa maneira, é uma homenagem, mas é também um balanço, né? Obviamente, vocês, quem já leu o livro, eu sugiro que leiam, é grande, aí dá, às vezes eu fico lendo para frente e para trás, eu tinha lido uma versão anterior que ele tinha me mandado, mas certamente em alguns momentos a gente diz, né, Nino, isso não foi bem assim, porque é natural, é uma visão pessoal do movimento complexo, né? Então cada um tem suas interpretações, eu acho que é muito legal, eu acho que até, João, essa questão do Andes e certamente a COP também, a história da COP, é importante que a gente resgate isso, né? E na associação docente e na Andes, ou no Andes, é uma história a ser contada. E, obviamente, aqui a contribuição do Pinguela nessas memórias foi muito legal, porque ele colocou o ponto de vista dele com clareza em vários aspectos, inclusive depois a discussão mais no final do livro, que é a questão mais da relação dele com o governo naquele momento, né, com o governo Lula, que ele participou, e depois também com algumas colocações sobre a esquerda, na qual ele se incluía, obviamente, mas também apontando uma série de deficiências, de problemas e de esperanças, né? Por isso que ele começa, de certa maneira, quem vê lá logo no início, ele inclusive queria dar um título ao livro mais de derrota, né? Mas ele muda de opinião, porque ele acha que o mais importante não é isso, porque ele era inclusive um cara de ação, né? Então, mas eu acho que ele faz uma reflexão sobre N derrotas, né, que ele passou pessoalmente e que os movimentos organizados do Brasil também passaram, e que eu acho importante a gente refletir. Então, aquela frustração que ele carrega em vários momentos do livro, eu acho que ela está escorada numa trajetória de vida complexa, né, de uma pessoa que apostou que você podia fazer modificações importantes no país, e que vai, né, tipo Darcy Ribeiro num outro momento, em outros aspectos, mas vai se frustrando com uma série de pontos que não consegue avançar. Mas se a gente vê o balanço todo da vida do Pinguela, obviamente tem uma contribuição muito significativa. Eu acho que essa homenagem aqui da UFRJ, eu agradeço pela indicação aqui, mas eu vou me expressar, obviamente, também opiniões pessoais de avaliação. Então, tudo isso eu acho que tem um caldeirão de avaliações que a gente podia fazer. Eu acho que a AD ainda está em tempo de fazer esse movimento, de fazer um resgate, né? Armando está aí, lembra, participou lá das nossas primeiras assembleias, então cada um tem um olhar diverso sobre como é que foi o movimento, que foi um movimento importante, né? A criação da associação docente, quer dizer, aqui na UFRJ ela começou, na realidade, um pouco antes, né? Quando o reitor, que eu acho que era o Caldas, ele fez uma chamada para discutir uma reforma da universidade. Então, naquele momento, se criou uma comissão, né, que o Pinguela fez parte, o Pai de Carvalho e outros, né? Tinha uma comissão de pessoas... O Pinguela era mais novo da turma, mas já era um cara reconhecido, né? Então, quando se criou aquela comissão, ele foi inclusive o meu primeiro chefe do departamento de física teórica. Quando eu cheguei, ele era o chefe do departamento. Aí, evidentemente, quando a gente chega novo no coisa de ter um chefe, a gente já começa a brigar. Acho que na semana seguinte eu já estava me desentendendo com ele por questões lá locais, mas sempre o Pinguela tinha uma vantagem, todo mundo que conheceu ele tinha... Eu acho que essa percepção, né? A capacidade de escutar, de brigar, de discutir, não sei o quê, mas ser generoso e levar em conta, né? Então, e não ter medo de contestar e nem de ser contestado, né? Que eu acho que é uma característica, às vezes, rara na universidade, né? Que passa pano todo o tempo, né? Então, uma parcela das pessoas, pelo menos. Então, o Pinguela tinha essa característica. Então, voltando à questão da história da AD, aquela reforma da universidade, a gente começou a discutir um documento que saiu, que estava sendo feito, não nos agradava, um certo conjunto de professores, mas os auxiliares de ensino, que era uma força grande naquele momento, né, era uma parcela significativa, você, eu, mais um monte de gente, não sei se a Armando também era auxiliar de ensino naquele momento, era uma força mais dinâmica, né? Tinha os professores mais antigos e tinha aquele pessoal novo que estava entrando na universidade,
por caminhos, às vezes, transversos, mas não tinha uma carreira ainda. Então, aquele foi um momento importante, aquela organização daquela comissão. E nós começamos, o pessoal mais dinâmico, e o Pinguelli era uma expressão nossa disso aí, começou a discutir a criação da associação docente, que já tinha a referência da USP, né, que já tinha a associação docente, a DUSP, que já estava funcionando. Então, começamos a fazer discussões aqui. Eu me lembro que uma das primeiras discussões, que o Walter não está aí, o decano do CT, mas a gente fazia reuniões ainda pequenas, mas aquele grupo foi crescendo, né, da criação da associação docente. Então, se contrapôs, de certa maneira, aquela discussão oficial da universidade, que estava rolando, mas que estava meio... E aquele grupo que estava discutindo a reforma da universidade, de certa maneira, se dividiu, porque o Paes de Carvalho ficou mais reticente em relação à criação de uma associação docente, né? Ele era mais ligado aos setores oficiais da universidade. E o Pinguelli não, e mais um bando de gente nossa, e aí se participou, foram várias reuniões até a criação da associação docente. E uma das primeiras atividades que ela fez foi essa questão dos cassados, né? Porque no nosso departamento de Física Teórica, nós tivemos cassados o Leite Lopes, a Sará, né, que tinham sido aposentados compulsoriamente em 69, o Jaime Tiomo, Sará, Plínio, nós tínhamos 4 professores, né, no departamento. Então, naquele momento que a gente estava discutindo anistia no quadro nacional, fazendo um movimento pela anistia, aí nós fizemos um movimento lá de início no departamento, que o Pinguelli era o chefe do departamento, para poder trazer aqueles professores que tinham sido cassados, né. Ele foi para a associação docente encampou o movimento, né, que tinha surgido aqui na física, depois no CBPF também, que tinha professores cassados. Então, aquilo se espalhou por algumas instituições do Rio de Janeiro que começaram a se movimentar. E a associação docente organizou, então, um grande movimento em relação a isso. Aquilo foi um ponto importante de partida. O segundo foi, logo depois, foi a questão da primeira greve nacional, né, que também havia uma discussão. O Pinguelli coloca aqui o ponto de vista dele. Eu, como estava do outro lado, era do pessoal que estava aqui na galera, nós, né, lá, que estávamos, os auxiliares de ensino que estavam fazendo força para o movimento, a gente achava que a diretoria da UFRJ estava bem devagar, né, porque ela, em vários momentos, ela estava contra, né, Nino se lembra, né, a diretoria da Associação Docente, naquele momento, estava contra fazer a greve. O Pinguelli estava numa posição difícil, porque ele era o presidente, ele tinha simpatias que pelo movimento de greve, mas, ao mesmo tempo, ele estava limitado. A maioria da diretoria, inclusive o Alexandre Magalhães, que era um cara muito influente, né, estava contra, né. Então, aí houve uma série de coisas. Depois eu contei isso para o Pinguelli, anos depois ele ficou rindo, porque a gente fez um truque, né, na primeira, a grande assembleia aqui ia dizer, decretar a greve ou não, porque a greve tinha começado em Minas Gerais, tinha começado em Goiás, e estava uma pressão de algumas universidades para que todo mundo entrasse em greve. A UFRJ era decisiva, e a UFRJ estava travando, né. Então, foi feita uma assembleia lá no auditório do CT, que tinha 1000 pessoas, lotadaça, né, que aí decretou a greve. Mas antes dessa assembleia, houve uma série a semana anterior foi agitada, né, porque uma coisa que eu fiz, por exemplo, de iniciativa própria, foi ir lá no centro da cidade. Eu comprava, todo dia eu passava no centro da cidade, comprava jornais de Minas e de Goiás, que tinha uma banca lá que vendia, na Cinelândia. E eu recortava e pregava num painel ali na entrada do bloco, no bloco A, no hall do bloco A, botei um troço lá e botava: Minas Gerais entrou em greve, Goiás entrou em greve. Criar um clima, né? Porque o pessoal aqui estava em contrário. E aí nós que éramos mais a favor da greve naquele momento, a gente entrou em contato com Minas Gerais e que eu me lembro, era a Sandra Starling, que acho que foi depois deputada do PT lá, que era a presidente da Associação Docente, e eles diziam: olha, o UFRJ não pode... A gente estava em ditadura, fazendo uma greve nacional, então a greve tem que ser nacional, senão a gente vai se arrebentar. E a UFRJ era decisiva, né? E aí, né, a gente solicitou, eles mandaram até um emissário para a nossa assembleia, para o início da nossa assembleia, contando como é que estava sendo a greve lá, porque era importante, E eu me lembro que esse rapaz era o professor lá da Letras, da UFMG, esqueci o nome dele. Ele veio de Minas como sendo representando os comandos das universidades que estavam em greve, né? De Goiás, Minas Gerais, fundamentalmente. E quando ele chegou na Assembleia, a Assembleia estava lotada. Aí eu fui lá na frente falar com a diretoria, com o Pinguelli, falar: Pinguelli, tem um companheiro que chegou de Minas Gerais e quer falar na Assembleia. Aí o Pinguelli, legal, não sei o quê. Aí o Alexandre, que estava ao lado, falou: não pode, porque ele sentiu que... Não pode, que só falar professor da universidade. Aí fizemos lá uma disputa e o Pinguelli bateu a mão e falou: não, ele vai falar.
veio aquilo, aí ele de fato falou, e foi uma fala importante, chamava-se Tarcísio, né? Era um professor da Letras muito... Aí ele justificou porque estava no movimento de greve naquele momento, porque o discurso que estava vindo nas assembleias anteriores da UFRJ é que os tanques iriam invadir ali, né? O nosso amigo Joel Teodósio dizia, os tanques vão atravessar ali do regimento mecanizado, vão atravessar a Boi, o Fundão vai estar ocupado pelo Exército. Então, havia um clima, e não era desprovido de razão até, porque a gente estava numa ditadura, né? Então, mas tinha um discurso assim, de que não dá para fazer, e tinha um discurso que, tem que fazer, não dá mais, a gente já está, em particular os mais novos que estavam no momento sem muita perspectiva, né? Então, aquela assembleia foi decisiva, né? Ela virou, e aí a diretoria, inclusive na sua maioria, o Pinguelli, inclusive, defendeu no final, quer dizer, foi feita uma proposta lá, conseguimos redigir uma proposta. O pessoal que era contra a greve já fez uma coisa que o Pinguelli, eu acho que aqui ele interpreta, ele diz que o movimento nacional ficou muito contra ele. De fato, não ficou contra ele, ficou contra a UFRJ, porque vários dos membros que foram para o comando de greve aqui da UFRJ chegaram lá e foram o Alexandre e eu acho que o Joel, que foram representar a associação docente, chegaram lá e propuseram para o pessoal que estava em greve que a gente tinha de voltar, sair, que a UFRJ tinha de entrar para sair todo mundo junto. Aí o pessoal falou, não, nós estamos entrando, vocês estão querendo sair? Aí então teve uma confusão muito grande naquele momento política, e isso depois prejudicou no momento seguinte a indicação do Pinguelli para a presidência da ANDES. Quando a greve foi bem sucedida, a UFRJ teve um papel fundamental, o Pinguelli teve uma atitude muito, muito importante, e a diretoria, quer dizer, depois que assumiu a greve, de fato a UFRJ teve um papel muito significativo, né? Inclusive indo lá falar com o ministro, que era o Ludovico, o general, então fez uma pressão grande, e aquilo de fato deu uma solução para a greve. Eu acho que a UFRJ foi decisiva, e a liderança dele foi muito significativa. E nesse momento seguinte, que ele conta no livro também, quando foi feita a criação da ANDES, né, que era o Sindicato Nacional naquele momento, hoje é do ANDES, né, que é o sindicato, naquele momento não era sindicato, era Associação Nacional de Docentes, e que foi em Campinas, né? Então fomos para lá, uma delegação grande, e havia uma resistência grande à indicação do Pinguelli, que era o nome de maior destaque no movimento docente, por causa desse passivo, digamos assim, da associação docente, que tinha tido uma atitude de início meio de travar, né? E o Pinguelli, de certa maneira, pagou o preço disso. Aí ele diz aqui que os caras bateram nele, e foi de fato mas não era uma coisa, aí que eu acho que a interpretação dele, talvez, pelo meu lado, não era uma avaliação, não era uma coisa pessoal em relação a ele, era uma questão muito mais política do que a associação docente da UFRJ fez e do que ele era o presidente, ele representava, né? Mas tanto assim que ele foi indicado para a primeira diretoria da ANDES, né? Ele não quis entrar por causa daquele... E no momento seguinte ele foi eleito presidente da ANDES, praticamente numa chapa seguinte, né? Essa primeira chapa era provisória, né? Então ele entraria como presidente provisório, mas entrou o colega Oswaldo Maciel, lá de Santa Catarina, que entrou nessa primeira diretoria da ANDES. Depois o Pinguelli, na eleição seguinte, entrou como presidente, né, da nova associação. Então essa é uma história interessante, porque eu acho que tem vários lados que podem ser contados, né, e foi muito importante, aquela greve foi muito importante, porque depois, poucos anos depois, teve uma outra, foi em 85, 86, né, que aí também foi muito grande, né, que a gente conseguiu a carreira. Na primeira a gente não conseguiu a carreira, a gente conseguiu lá os remendos, né, e aí se estabeleceu a carreira. Nessa época eu já estava na direção da ANDES também, e o Pinguelli foi decisivo em todos esses momentos. Eu acho que esse lado dele, de ter uma energia, né, e uma disposição imensa para fazer as coisas, que eu acho muito importante. A gente dificilmente, eu sempre digo para as pessoas, dificilmente a gente vai num gestor da universidade hoje, ou até antes, mas hoje mais difícil, você chega com uma ideia, vamos fazer uma coisa, vamos organizar um evento, vamos fazer alguma coisa, né, Nino, que organizou vários eventos. O Pinguelli, você chegava para ele aqui na direção da COP, ou no fórum, ele dizia, vamos fazer, que ótima ideia, vamos fazer assim, ele mudava, não sei o quê. Discutia primeiro por que era importante fazer aquilo, se era relevante, e ele dava força, em geral, para fazer aquilo, e vinha com novas ideias. Boa parte dos gestores que a gente vai hoje, a primeira resposta que o cara fala, não tem dinheiro, é difícil, a burocracia. Claro que tem obstáculos, ninguém desconhece,
Mas a atitude do gestor, eu acho que essa universidade está muito parada, né? A gente estava precisando, aliás, o Pinguel deveria ter sido reitor dessa universidade, né? Nós fizemos campanha para ele forte e perdemos, né? Essa universidade não o elegeu como reitor no momento crucial. Se tivesse eleito, eu acho que a universidade teria seguido novos rumos, mas a história é assim também, a gente não volta atrás, né? E essa é uma das coisas que o Pinguel também, eu acho que ele interpreta essa coisa do antes, ele coloca como se fosse uma derrota, né? Essa coisa também aqui da universidade como uma derrota. E depois eu vou começar, para eu não me estender muito, né, João? Você vai me mandar acabar, me manda parar. Bem, aí o Pinguel tem várias outras histórias. Essa disputa da reitoria da universidade também, da UFRJ, foi um momento importante. Eu acho que também tem visões diferentes. Tem colegas que estavam aqui nos lados diferenciados, que certamente, eu acho que a história é construída também dessas narrativas, dessas concepções diferentes. É claro que ele traz no livro uma concepção pessoal dele daquilo que foi significativo para ele. Por exemplo, na história da ciência, eu acho que eu senti, devia ter reclamado com ele, porque eu fiz algumas sugestões para ele, mas infelizmente não consegui mandar, quando ele me mandou, aí ele adoeceu. Na história da ciência, o papel do Saul, né, do Saul Fuchs, né, que foi decisivo. Então, eu acho que tem algumas coisas que todos que conheceram o Pinguel, que conhecem também o movimento, vai perceber, o que é natural, né? São leituras, são narrativas, mas eu acho que ele é muito honesto ao colocar muitas coisas, né? Talvez, e ele estava também, acho que numa vibe, não sei se o Luiz Eduardo me concorda comigo, porque ele já foi muito mais, ele era muito mais, digamos assim, agressivo não é o termo, mas muito mais afirmativo, né? No livro ele dá umas passadas de pano, porque ele também está recordando e ele não quer criar mais, certamente, algumas, por exemplo, na questão do governo Lula, que eu acho que foi um outro ponto, que eu acho que foi uma falha, um erro grave do governo naquele momento, tirar o Pinguel daquela maneira. Aí foi feito de uma maneira ruim. E aí ele não entra muito nos detalhes, mas você vê claramente que aquilo pesou muito, e a gente conversava com ele, sabia que aquilo pesou muito a maneira como aquilo foi feito. Porque ele, durante décadas, foi um dos defensores mais acirrados do Lula, em tudo quanto é campanha, em todos os projetos, tudo que fazia, do governo, né? Aqui, quando a gente fez, nessa sala aqui, quando foi feita a comissão de transição, que eu entrei representando a parte de ciência e tecnologia, eu falei com o Pinguel, Pinguel, vamos fazer uma reunião aqui para chamar as pessoas, para a gente montar um programa de governo nessa área, ver o que a gente vai fazer. Porque tá todo... Aí ele lotou esse auditório G122, foi em novembro de 2002, eu acho. A gente saiu daqui, as pessoas trabalhando, e ele foi para a área da energia, né, com a Dilma, etc. E todo mundo tinha uma expectativa, inclusive, que ele tivesse um cargo no governo de uma expressão ministerial, que acabou não acontecendo por causa das injunções políticas lá dentro, né? Daquela divisão de cargos, etc., que é complicado. Eu acho que é importante a gente dizer isso, porque daqui a pouco nós vamos ter esse problema. Já está se desenhando essa questão, né? Porque eu acho que nós vamos ganhar essa eleição para derrubar esse governo de desmonte que está aí horroroso. Agora a gente tem que saber o que fazer. Eu acho que aliás, eu vou... não sei se o Luiz Eduardo já fez, mas a gente devia mandar um presente para o Lula, o livro do Pinguel, para ver se ele lê antes de assumir o governo. Né? Porque aqui tem alguns pontos que ele chama a atenção de erros que foram feitos, de vacilos que foram feitos, inclusive, principalmente na política econômica, né? O Pinguel deixa claro que ele saiu do governo naquele momento foi por causa da política econômica do Palocci, que tinha apoio de vários outros setores ali dentro, da Dilma e de outros. Então, que tiraram uma perspectiva política. Ele estava construindo a Eletrobras, o Luz para Todos, que foi um programa fantástico para o país inteiro, né? Mas aí começou a bater de frente com grandes interesses. E aí os grandes interesses, num certo momento, né, ele faz a última coisa que eu vou dizer, João, ele faz uma brincadeira interessante. Ele diz que a esquerda no Brasil, para poder chegar no campo, no gol do adversário, para você fazer o gol, você precisa de driblar o adversário. E o adversário aqui não é brincadeira, não, é cada becão, né? E parrudo e bate mesmo, né? Aí você tem que fazer o movimento de zigue-zague, né? Você tem de enganar o zagueiro, você fazer o zigue para lá e o zague para cá e deixar o... Só ele falou que a esquerda, a analogia dele é que a esquerda fez o zigue, mas não fez o zague. Então fez o zigue e saiu pela lateral e não fez o gol, que é a questão econômica, que está no fundo disso aí. Né? Então eu acho que, quer dizer, ele diz, apoiei muito o zigue, as políticas sociais, tudo isso, que foi um ganho muito importante, mas não fizemos o zague, que é transformar isso numa mudança mais estrutural no país.
Bem, eu vou terminar, que eu já falei muito. Obrigado, João.